Eu sou professor lá no campus de Diadema, né, no trabalho no Departamento de Ciências Ambientais, no Lab in Sciences, que é o nosso laboratório lá. Então, primeiro assim, que são contaminantes emergentes. Eu vou falar sobre uma coisa que vocês vão ver que estão bem no dia a dia da nossa vida mesmo, né? Existe uma definição em artigo, né, do Geisen e colaboradores, que são substâncias químicas sintéticas ou de ocorrência natural que não são comumente monitoradas do ponto de vista ambiental, mas que têm potencial de entrar no meio ambiente e causar efeitos adversos conhecidos ou suspeitos nos ecossistemas ou na saúde humana. Essa é uma definição. Existe uma rede de laboratórios na Europa, uma rede que compartilha análises, que é chamada Norman Network, e eles trabalham com substâncias emergentes também, ou contaminantes emergentes na Europa. E aí eles têm definição diferente de substância e poluente. Primeiro, substâncias emergentes são detectadas no ambiente, mas não estão incluídas nas rotinas de monitoramento ambiental e os destinos, comportamentos, efeitos ecotoxicológicos não são bem compreendidos. Agora, eles também têm uma definição para poluentes ou contaminantes emergentes. Na literatura, a gente encontra poluentes emergentes e contaminantes emergentes quase que com o mesmo número de citações, de produção de artigos e tal. No fundo, quando você consulta as várias referências, é a mesma coisa. Tá? No fim, eles se referem exatamente à mesma coisa, que são poluentes ou contaminantes, que não estão incluídos na rotina dos programas de monitoramento ambiental e que são candidatos à futura regulação, dependendo, por um lado, da pesquisa sobre a ecotoxicidade, efeitos potenciais sobre saúde, percepção pública, e, por outros, os dados de monitoramento relacionados às suas ocorrências em vários comportamentos ambientais. Então, assim, a substância emergente a gente encontra lá no ambiente. Só que, se a gente vê nessas definições, a gente vê que o que tem em comum é que elas não são monitoradas. As 3 definições. Então, elas não estão nos programas de monitoramento. São substâncias que suspeitamos que podem ter problemas e quando sabemos que elas dão problemas, elas viram contaminantes emergentes. E desde quando os contaminantes emergentes... quais são, né? A Norman Network, a última lista que ela lançou, em fevereiro de 2016, eles listam lá 1.036 substâncias emergentes, mas, na verdade, outras redes de laboratórios citam até mais. Tá? E quais são os principais tipos? Surfactantes, que são tensoativos, né, de quebrar a tensão superficial de líquidos, retardadores de chama, fármacos e produtos de higiene pessoal, aditivos de combustíveis, biocidas, pesticidas polares, vários disruptores endócrinos são confirmados ou suspeitos, e os produtos de degradação de toda essa turma que está aqui. Além deles, a degradação também vira os produtos de degradação e metabolismo, no caso de fármacos, metabólito, também são considerados contaminantes emergentes. Desde quando eles existem? A gente tem que pensar em 3 perspectivas para dizer desde quando existem os contaminantes emergentes. Primeiro, o desenvolvimento de novos materiais e produtos. A gente lida com necessidades e luxos. Então tem coisas que são realmente necessárias para uma melhor qualidade de vida. Então a gente desenvolve novos materiais, novos produtos para atender certas necessidades. Como, por exemplo, na área de saúde. A gente fica doente, a gente desenvolve novos fármacos. Existem luxos também. Alguns luxos acabam virando necessidade ao longo da nossa história, né? Por exemplo, existem cosméticos, que eu não necessariamente vou dizer que são luxos, mas que acabam virando, que usam contaminantes emergentes, usam outros tipos de poluentes aí, como os microplásticos, por exemplo, né, também, e que esses novos materiais e produtos, eles acabam se introduzindo nos ciclos naturais. Aí, uma vez desenvolvidos, quer dizer, eu tenho a necessidade, tenho o meu luxo, desenvolvo novo material, novo produto para atender demanda e tal, de repente a gente começa a observar certos efeitos sobre a saúde humana e em ecossistemas, como prevalência de doenças, mortandade repentina de organismos, às vezes com uma causa não exatamente bem definida. Mas, a partir do momento que a gente consegue
desenvolver técnicas de coleta e de análise. Como, por exemplo, como, onde, quando, quanto coletar. E a gente desenvolve conceitos científicos, aparato tecnológico e novos equipamentos. Aí a gente começa a detectar esses certos materiais e produtos presentes na natureza e, de repente, causando alguns efeitos sobre saúde humana e ecossistemas, que a gente não desconfiava muito bem sobre eles. Então, por exemplo, na década de 70 existia contaminante emergente? Sim. Existia antes até? Sim. Fármaco é um contaminante emergente. Desde que existe fármaco, existe contaminante emergente. Mas a gente só começa a reconhecer o fármaco como um contaminante emergente, não só o fármaco, combustíveis, enfim, a partir do momento que nós começamos a reconhecer os efeitos sobre a saúde humana e sobre os ecossistemas e que nós conseguimos desenvolver técnicas que detectem a presença desses contaminantes no ambiente. Um exemplo, né? A gente avança, né, no como, onde, quando, quanto. Lá no nosso laboratório, a gente tem um trabalho que já está finalizado, que é sobre a presença de microplásticos na represa Guarapiranga. Nós participamos de um projeto que nós coletamos um testemunho. Todo mundo sabe o que é um testemunho? Sedimento? Sim? Não? Não? A gente crava um cilindro lá no sedimento, no fundo do reservatório, traz esse cilindro para cima. A parte mais profunda é a parte mais antiga do sedimento, a mais alta, né, mais um topo, é a parte mais recente do sedimento. Isso foi datado, então tem 100 anos lá de história no nosso testemunho, que é os 100 anos da história da represa Guarapiranga. E nós percebemos, quando a gente começa a olhar nas camadas do testemunho, que os microplásticos estão presentes na Guarapiranga desde a década de 40. Os primeiros microplásticos chegaram lá na década de 40. Só que microplástico, a gente fala dos 5, 6, 7 anos para cá, mais ou menos, com mais ênfase, né? Uns 10 anos que a gente sabe, mas falando com mais ênfase é bem recente. No entanto, é um problema que está desde a década de 40 na Guarapiranga. Mas, como a gente desenvolveu técnicas de coleta e de análise, a gente começa a perceber aqueles materiais e agora a gente está estudando qual é o efeito deles sobre a saúde humana. Então, contaminantes emergentes têm essas perspectivas, né, que a gente tem que integrar. Eu vou dar um exemplo de contaminantes emergentes, como são os fármacos aqui na região metropolitana de São Paulo, a presença de fármacos em matrizes ambientais, tá? Ou o potencial dela em matrizes ambientais. Esse foi o mestrado feito pela Rafaela Aragão. Ela fez o mestrado em análise ambiental integrada. Fez o mestrado lá também com a gente. E ela defendeu ano passado. A Rafa teve 3 orientadores. Eu, né, do Departamento de Ciências Ambientais, a professora Jorge da Química, o professor Leandro, que é da Farmácia. Eu até brinco assim que essa orientação é o nome do nosso instituto, né, porque o nosso instituto lá chama Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas. Tinha um cara da Ambientais, uma pessoa da Química e outra da Farmacêutica. Bom, o que a Rafa fez aí nisso, né? Primeiro, ela pensou, vamos pensar na rota de fármacos, que então é um tipo de contaminante emergente, no ambiente. Nós consumimos, excretamos, e a gente tem a excreção do efluente hospitalar e a excreção do efluente doméstico. E também consumimos e descartamos fármacos no ambiente ou adequadamente. Essa excreção vai para as águas residuais, que podem ingressar nos corpos hídricos quando não passam por uma estação de tratamento de esgoto, ou quando passam para a estação de tratamento de esgoto, elas podem ser eliminadas, mas a maior parte das ETs não eliminam fármacos. Tá? Eles continuam lá presentes. Só que a gente detecta ele em baixa concentração por causa da diluição. É muita água do fármaco, mas ele está lá presente e a gente já consegue identificar. Quando vai então para corpos hídricos ou passa pelas ETs, isso afeta a qualidade da água, né? E isso tem sido uma preocupação de órgãos públicos, principalmente no aspecto de saúde ecossistêmica e humana. Quando não descartamos corretamente, há o risco deles entrarem nas águas residuais. E solo também, enfim, mas vamos pensar um pouquinho mais em água. E aí os fármacos chegam lá. Um outro tipo de rota é o consumo animal.
Então a gente tem consumo agropecuário de animais domésticos, que por excreção ou descarte chega no solo, chega nos corpos hídricos e também impacta a saúde ecossistêmica humana. Nesse conjunto aqui nessa rota, o agropecuário é o principal responsável. A partir do momento que a gente confina animais para alimentar eles, para a gente se alimentar depois, né? Imagina uma granja com milhares de aves, né? Se algumas ficam doentes, você perde a granja. Então, os fármacos são usados não só uma questão de desenvolvimento dos animais mais rápido, mas também para evitar doenças. E o efluente de granja, o efluente de todo tipo de sistema confinado acaba chegando de alguma forma, os fármacos que estão lá acabam chegando de alguma forma aos corpos hídricos. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês isso aí. Bom, aqui. Para vocês terem uma ideia de alguns dos principais fármacos, o que acontece com eles quando a gente consome? Então, por exemplo, a amoxicilina, antibiótico super comum, toma quando tem dor de garganta. Quando era criança não precisava nem de receita, né? A família lá pegava dor de ouvido, amoxicilina. 60% do que a gente consome, 60% sai na forma original, na excreção. E 40% vai em metabólitos ou produtos de degradação. Vários medicamentos que nós tomamos aqui todos os dias, vários de nós, variam em termos do quanto o original é excretado e o quanto são gerados de metabólitos e produtos de degradação. Acontece que, às vezes, o metabólito ou o produto de degradação é mais tóxico do que o original, do que o princípio ativo original. A gente pega a dipirona, por exemplo, que a gente consome bastante. Aqui no Brasil a gente consome bastante. Nos Estados Unidos é proibida de consumo, porque ela está relacionada, primeiro, os produtos de degradação da dipirona são mais tóxicos do que a própria dipirona. Em segundo lugar, eles têm algumas evidências de associação com certos tipos de tumores, então eles proíbem a dipirona lá. No entanto, é que a gente mais consome, né? Bom, não sei se vocês já ouviram falar, né, mas tem desse fenômeno, mas no Reino Unido, né, a gente tem um trabalho em 94, publicado por esse grupo do Purdon e vários e colaboradores, mas tem vários outros em outros lugares, que é a feminização de peixes devido à presença de compostos estrogênicos. Os hormônios também são fármacos e também são contaminantes emergentes. O que acontece na água, principalmente a presença dos hormônios femininos, né, estradiol, tinoestradiol, estrogênio, por uso de anticoncepcional, essencialmente é a excreção por anticoncepcional, de anticoncepcional. Essa é a principal fonte. E aí, o que se observa é o seguinte, ó, por exemplo, esse peixe aqui está aberto, essa estrutura toda aqui grande, ó, é o testículo do peixe. Tá? É o testículo dele. Só que este peixe, esses pontos amarelos, são ovos. Não existe ovo em testículo. Só existe quando tem a feminização do peixe. Então, machos se convertem a fêmeas. E não é muito estrogênio que tem na água. Não é um negócio assim que vai tomar e, nossa, vou sentir os efeitos. É a exposição crônica em baixas dosagens que acabam até fazendo esse intercâmbio. Um outro exemplo é aqui na Índia, né, um trabalho de um grupo alemão, liderado pelo Liberty, e foi publicado em 2017. Existe uma região lá na Índia, que eu não sei pronunciar muito bem, é Patancheiro-Bolaram, que é uma zona de produção de fármacos lá, industrial. Tá? Só que eles não têm muito controle do que acontece lá dos efluentes industriais. E aqui é um exemplo de uma vala, né, onde correm esses tipos de efluentes industriais da indústria farmacêutica lá. Tem em torno de 170 companhias nessa região. E aí o que eles fizeram? Eles foram ver bactérias e fungos presentes nos ecossistemas aquáticos e eles observaram que 95% dos fungos e bactérias são resistentes a todos os antibióticos produzidos na região. Se o cara tiver uma infecção ali, está lascado, porque os antibióticos que são produzidos na região não funcionam. Então, quando a gente ouve, por exemplo, falar de ambiente hospitalar, que gera
organismos multiresistentes, né, antibióticos, principalmente bactérias. O que acontece na Índia, por exemplo, é a extrapolação de um ambiente hospitalar, entre aspas, para o ambiente mesmo. Então, esses são exemplos, né, do que acontecem com a presença de fármacos como contaminantes emergentes no ambiente. Quem está relacionado com tudo isso, né, com todo esse setor de fármacos? Os órgãos reguladores, fazendo as leis, as portarias, né, a regulamentação. A indústria farmacêutica e farmacêutica, que tem uma relação direta com os órgãos reguladores e muitas vezes também ditando as regras. A indústria farmacêutica e farmacêutica está diretamente relacionada com os hospitais e profissionais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidoras, veterinários, né? E toda essa turma aqui está relacionada aqui a gente, o consumidor final e o produtor rural. Os órgãos reguladores nos influenciam de maneira indireta, mas de maneira direta a indústria e, de certa forma, o que está abaixo dela aqui da indústria. E o consumidor final, ele faz aportes, mesmo que inconscientemente, para os órgãos de inteligência do mercado, que vão dizer assim, olha, no Brasil a tendência de consumo de fármaco é tal. Em tais regiões vamos aumentar, assim. Pra vocês terem ideia, as projeções internacionais do setor farmacêutico, né, internacional, é que o Brasil e China são dois países que devem aumentar nesse quinquênio que a gente está entre 2015 e 2020, o consumo de fármacos, e no nosso caso a projeção é de aumento de 25%. Então, assim, a projeção da indústria é que a gente consuma mais medicamentos. Por um lado, a população está envelhecendo, então consome mais medicamentos, mas o que a gente percebe em termos de economia é uma perda de poder aquisitivo também, e por outro lado a gente acaba não tendo acesso a todos os medicamentos, mas a indústria quer investir que a gente consuma mais. A gente consome mais medicamento, a gente gera mais contaminante emergente, seja por excreção, seja por descarte inadequado desses fármacos no ambiente. Tá? Como remover fármacos da água? Bom, tem como remover, tem técnicas para isso, né? Então, por exemplo, filtração por membranas ultrafiltrantes, que a gente ouve falar. Tem adsorção por carvão ativado, tem processos oxidativos avançados, como ozonização, radiação ultravioleta. Tudo isso é possível ser aplicado. Porém, só para vocês terem ideia, a adsorção por carvão ativado para diminuição de etinil estradiol, a gente está falando de um hormônio só, lá no Reino Unido, uma estação que para atender 250 mil pessoas, custa 8 milhões de libras para instalação e 800 mil libras por ano de operação. Se a gente converter aí, multiplicando quase por 6 aí, a gente vai ver que custa caro para atender 250 mil pessoas. Que dirá a nossa região metropolitana com quase 20 milhões de pessoas. É caro. É bem caro. É mais barato não deixar o contaminante emergente chegar lá. E tem coisas que chegam de forma indevida. Então vamos lá. O que a Rafa fez foi olhar quanto que foi comercializado na região metropolitana durante um certo período, aqui na região metropolitana de São Paulo, porque isso dá uma ideia do quanto deve entrar. O trabalho da Rafa vem de uma demanda da CETESB, inclusive. Né? A gente tem a gerente do laboratório de análises orgânica e inorgânica lá da CETESB aqui em São Paulo, falou, olha, tem um monte de substância para analisar, mas eu não sei quais. Qual que eu devo priorizar? Então a gente fez uma abordagem, tem outros colegas da Faculdade de Saúde Pública que fez uma complementar com a gente, nós somos complementares entre si, e nós trabalhamos com o volume, para falar qual é o fármaco que mais circula, quais são os fármacos que mais circulam na região metropolitana, porque esses talvez estejam mais presentes. Então aí a CETESB pode dar um pouco mais de atenção a eles. Então a gente tem os dados de vendas entre abril de 2016 e abril de 2017, nos 39 municípios. Nós pedimos para essa Close-Up International, que é um órgão de inteligência do mercado, que tem todos os dados de vendas aqui, quais foram os 300 medicamentos mais vendidos. Medicamento é o remédio, né? Chama Anador, Tilenol, esse é o medicamento. O princípio ativo é a substância que está lá. Bom,
E aí nós comparamos políticas públicas em termos de monitoramento de fármacos no ambiente, água, venda fracionada de medicamentos, já vou explicar já, que leva à redução do desperdício potencial, logística reversa para fármacos, e isso foi visto para Estados Unidos, Canadá, Europa e Brasil. Como é que nós estamos nesses aspectos aí, né? E, no fim, nós fizemos algumas sugestões de políticas públicas que encaminhamos para alguns setores aí, algumas autoridades. Bom, o que encontramos? Dos 300 medicamentos, foram comercializadas 1.500 toneladas de princípios ativos. Isso está fora o recipiente e tal, então é princípio ativo, só a moléculazinha lá, 1.500 toneladas circular em um ano. O que dá, em média, 76 gramas por pessoa por ano. Então, se pensar no saquinho lá de princípio ativo, por ano, foi o que a gente consumiu. Bom, uma boa parte da população não consome, então aquela que efetivamente consome, consumiu bastante fármaco. Né? A gente não consegue chegar nesse número exato, mas dá para imaginar que, com certeza, tem pessoas que consomem mais de 100 gramas de princípios ativos por ano. Desses 300 medicamentos, eles se enquadraram em 27 classes terapêuticas. Então, classe terapêutica é analgésico, antihistamínico, anti-inflamatório, tal, né, essa divisão. E 159 princípios ativos, então. Só que dos 159, 10 deles respondem por 1.200 toneladas. 85% do que circulou em termos de massa é só 10 princípios ativos. E a turma é essa aqui, ó. A gente vai submeter essa semana o artigo da Rafa, né, para uma revista, e uma das tabelas que dá o top 10 é justamente essa. Falei para vocês que dipirona é proibida lá nos Estados Unidos, tal, né? Então aqui é onde a gente consome bem. Só na região metropolitana, 488 toneladas e meia de dipirona. Nós temos bastante dor de cabeça, né? Em seguida, metformina. Metformina é um antidiabético, distribuído na farmácia popular, né? Mas, enfim, o programa também foi enterrado. Mas metformina também tem um uso, vamos dizer assim, não prescrito para emagrecimento. Então a gente imagina que parte dessa metformina é para emagrecimento, não é só para controle de diabetes. Paracetamol, também dor, né? Fenilefrina, quem vive com o nariz congestionado e tem gente que vira viciado em Sorine, né? Estamos aqui, então. Clorfeniramina, né, que é antialérgico, vai também, às vezes, junto com a fenilefrina. Losartana, antihipertensivo. Bicarbonato de sódio, antiácido. Ácido cítrico, antiácido. Ibuprofeno, né, antitérmico e analgésico. E zinco dentro de eletrólitos e nutrição. Então vejam que dos 10, essencialmente dor, né, anti-inflamatório, dor, alergia, né, descongestionante e tal. Então, é isso aí. Mas quais as consequências disso aí? Bom, então, circulou na região metropolitana, tá? Nós vimos. Tem um grupo de colegas que, lá do IPEM, eles analisaram amostras da represa Guarapiranga, amostras de água superficial. E aí eles olharam 14 pontos de coleta e coletaram 42 amostras. É que eles fizeram verão e inverno e tal, né? E aí, infelizmente na fonte é um capítulo de um livro, né, que nós escrevemos, mas eles não colocaram as concentrações, mas eles colocaram a frequência em que o princípio ativo foi encontrado nas 42 amostras. Então, cafeína, 100%. Atenolol, que é para doença cardiovascular, 98% das amostras. Carbamazepina, epilepsia e dor neuropática, 95%. Benzoilequigonina é um metabólito de uso de cocaína. 93% das amostras lá na água da Guarapiranga. Me parece, assim, que a gente procurou, né, benzoilequigonina também pode ser eliminada, pelo menos em traços, para catuaba, por exemplo. É um produto de degradação, está envolvido com a catuaba. Mas se fosse a turma tomando catuaba, a gente não teria cocaína em 76% das amostras. Então, realmente, a turma produz ali e consome, e tanto o resíduo de cocaína, de produção, quanto o metabólito, chega lá na água.
Então, tem aqui para hipertensão, 81%, paracetamol aqui 74%, losartana, hipertensão também. Bom, o que eu falei para vocês, né, alguns estão lá na lista que eu comentei antes, eles não olharam toda a lista nossa, porque é caro também, se precisa de padrão, é caro fazer esse tipo de análise. Mas vejam, o que nós consumimos em termos de fármaco vai parar na água que a gente bebe. Eu diria que a Guarapiranga é uma homeopatia, assim, vamos dizer, né? Está bem diluída, mas já estamos detectando com as nossas técnicas analíticas. E a coisa vem aumentando. E se a gente falar assim, vamos consumir mais medicamentos, provavelmente as concentrações também aumentarão e as frequências de encontrar também aumentarão. Como que lidamos com o problema de fármaco no ambiente, então? Bom, já sabemos que vende, chega lá, o que a gente faz? Primeiro, tem um aspecto que é a venda fracionada de medicamento. Venda fracionada de medicamento, ela pressupõe o uso racional de medicamento. Então, a OMS fala o seguinte, que o uso racional de medicamento é você vender medicamento na dosagem, quantidade exata da prescrição, pelo período indicado e com o menor custo para o paciente e para a comunidade. Isso é uso racional. E aí é o seguinte, lá nos Estados Unidos, Canadá e Europa, a farmácia vende a dose personalizada, a granel. Então o médico fala assim, ó, você vai tomar 7 dias de azitromicina, tá? Tô com dor de garganta, vou tomar amoxicilina, 7 dias. Se a gente vai lá na farmácia, você compra uma caixa de 10. Não compra uma caixa de 7. Aqui no Brasil a gente não vende fracionado. Esses 3, de várias uma, ou vai virar automedicação, ou vai intoxicar alguém, ou vai para o vaso sanitário ou lixo, e se for no vaso sanitário, pior ainda. Vai parar lá na represa Guarapiranga. Então, quando a gente faz a venda fracionada, quando os países fazem a venda fracionada, não tem excedente. Então, isso reduz o potencial de descarte inadequado, a automedicação, a intoxicação. Aqui no Brasil, a venda fracionada está prevista por diversos instrumentos legais. Tem portaria, tem resolução Anvisa, tem resolução do Ministério da Saúde, tem portaria do Conselho Federal de Farmácia, tem um monte de coisa aí. Mas é um negócio que vai e volta, porque o setor da indústria farmacêutica também não está muito interessado no fracionamento aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a venda é embalagem selada. Se você chegar lá e falar, eu quero comprar amoxicilina, me dá 7 comprimidos aí, o farmacêutico não pode fazer isso, né? Não pode te vender. Então, isso gera um potencial excedente, que aumenta o custo e o risco ambiental e a saúde. Um exemplo, trabalho do Murakami, né, e colaboradores, publicado em 2012, eles olharam a UBS de Cotia, e aí eles fizeram o seguinte, pegaram por um mês todas as prescrições médicas que foram feitas, e eles foram olhar o que foi dispensado na farmácia da UBS, para comparar a quantidade que o médico prescreveu e a quantidade que saiu da farmácia. E eles viram que, em média, um desperdício de 30% lá na farmácia deles. Ou seja, esse negócio de caixinha selada, né, em média a gente gastou 30% a mais, custou 30% mais caro. Alguns medicamentos, como a azitromicina, chegou a 200% de desperdício. Tinha lá na prescrição uma dose de azitromicina, só que o blister lá, a cartelinha, 3 comprimidos. Deu 3 por pessoa. Enquanto você podia atender 3 pacientes, você atendeu uma só, e esses 2 vão virar resíduo. Sim? Isso. Eu vou falar sobre isso. Vou falar, porque elas recebem mesmo, os farmácias têm que receber. Hoje, lá, quando eu falei em Diadema, metade da sala, não estava muito cheia também na hora do almoço, mas metade da sala não sabia que podia devolver. Né? Agora, quando você tem um sistema de dosagem única, você reduz um pouco a necessidade de ter o sistema de logística reversa, né? Embora ele não pode deixar de existir. Monitoramento de fármacos na água. A OMS fala, a maioria dos países não monitora fármaco na água. Tá? O que acontece? A maior parte dos dados são produzidos pela academia, em trabalhos então, de mestrado, doutorado, só que tem tempo curto de coleta, você não tem um monitoramento de longo prazo, e a distribuição espacial também é limitada, porque custa você fazer coleta,
e custa fazer análise. O padrão de vários fármacos é muito caro. E aí quem financia não é a indústria farmacêutica, né? É a FAPESP, o CNPq ou a fundação própria, vamos dizer assim, né? Quem compra do próprio bolso, que é muito comum hoje em dia. Nos Estados Unidos, eles têm uma regra de contaminantes, de monitoramento de contaminantes não regulados. Então, a cada 5 anos, eles listam lá 30 substâncias que têm que ser monitoradas. Pegar esses 30 durante 5 anos, vamos fazer ensaio toxicológico, análise de risco ecológico. Aí, passados os 5 anos, dependendo do resultado, uma substância pode ser excluída, se não tem nenhum problema, ou ela vai entrar numa lista de candidatos, né, contaminantes candidatos. E aí, quando ela entra nessa lista, essa lista vai fazer a priorização das substâncias que devem ser melhor compreendidas em termos de efeito no ambiente, né? E pelo menos 5 delas da lista vão passar a ser reguladas. Ou seja, vai se definir qual é a concentração máxima delas em água. Em água de rios, em água potável também, drinking water, que eles chamam, né? Na água de beber. Mas leva um tempo para fazer isso, e quando você regula um contaminante emergente, ele passa a ser monitorado, custa caro, porque todo mundo vai ter que monitorar também. Então a rede tem que estar bem formada. Europa faz uma lista de observação, watch list. A Comissão Europeia, que é ligada ao Parlamento Europeu, indica então um grupo de fármacos, e dependendo dos resultados, as substâncias são incluídas ou não em uma classificação de priorização, mais ou menos lá como nos Estados Unidos. Só que lá, a gente está falando de Europa, né, não de um país, cada país regula o seu padrão. Então, rios transnacionais podem ter, para cada território, uma determinada concentração aceita. A concentração não é padrão em todos os recursos hídricos. O Canadá tem um plano de manejo de químicos, né, desde 2006. Esse plano serve para formular políticas públicas e uma base também para investir no desenvolvimento técnico analítico e programa de monitoramento. Eles lá, desde 2006, separaram 4.300 substâncias. Ó, a gente tem que estar atento a essas substâncias. E conseguiram analisar, falar que é um esforço tremendo, viu? 2.700. Dessas, 130 são consideradas tóxicas. Então, assim, se um dia vocês verem um relatório da CETESB, por exemplo, de qualidade da água, que tem vários indicadores lá, imagina colocar mais 130 substâncias. Fala, tem que monitorar tudo isso aqui nos mais de 600 pontos de monitoramento de água superficial bimestralmente. É muito caro. Muito caro. Para dizer que é quase inviável com o tamanho também, né, do laboratório e tal. E olha que a CETESB é bem equipada. Então, ele está aí no meio desse mar, né? Bom, no Brasil, aqui, monitoramento de fármacos em água, não tem regulamentação específica nacional. Então, a detecção está concentrada em trabalho acadêmico e iniciativa isolada por alguns órgãos ambientais, como a CETESB. Trabalho como o nosso, da Rafaela, né? E trabalhos como esse aqui, que é da professora Adelaide Nardossi, lá da Faculdade de Saúde Pública, é um mestrado também que ela orientou, do Carlos Santos, em que eles usaram uma ferramenta da EPA, chamada ToxPy. Essa ferramenta você fala assim, eu quero colocar um conjunto de variáveis, e em função desse conjunto de variáveis ele vai me dar quais são os que eu devo priorizar, quais são os que eu não devo priorizar. Então, por exemplo, para fármaco, eles não tinham o dado do quanto tinha sido consumido. A gente tem esse dado, por isso que é complementar. E a gente não tinha os dados que eles têm. Por exemplo, toxicidade, solubilidade, meia-vida, sabe? Essas coisas. Então, essas outras informações estão aqui no trabalho deles. A gente vai agora juntar os dois, né? Para chegar lá. Mas essa ferramenta de priorização não tem no Brasil. E a gente pode fazer ela. Não é tão difícil assim fazer. Então aqui são exemplos, né? Esse aqui deve ser mais priorizado em termos de análise de monitoramento do que este fármaco aqui. Como é que funciona a descarte e logística reversa? Que tem a ver então com a farmácia. Lá nos Estados Unidos não tem um programa nacional de logística reversa, mas os condados, né, os estados e a FDA dá orientações gerais de como deve ser a coisa. Então eles têm lá, localmente, programas take-back. Pegar de volta o fármaco. Mas só tem alguns locais. Eles também elaboraram uma flushing list, que é assim, a lista que você pode, de medicamentos que você deve, não pode, você deve botar no vaso sanitário ou na pia.
são medicamentos normalmente perigosos, principalmente psicotrópicos, essa coisa aí mais pesada, tarja preta, que eles falam, você deve colocar no vaso sanitário, mas o que eles estão adotando aí é o risco de intoxicação das pessoas, de automedicação. É isso que eles estão levando em conta. Quando você lê o material da EPA, eles falam assim, nós fizemos análise ecotoxicológica, não é tão problema assim, não é. Mas eles falam, é melhor a segurança das pessoas do que o impacto ambiental, que a gente lida depois com isso. E tem o flushing list, o pessoal coloca, né, que são perigosos, onde não tem o programa do take back. E eles dão orientações de como descartar no lixo doméstico, menos os da flushing list. Então eles têm lá uma cartilha, quando você for descartar, você deve embrulhar desse jeito, colocar tal coisa, tal. Europa. A Federação Europeia de Associações e Indústrias Farmacêuticas sustenta a maior parte dos programas de logística reversa, que não acontece nos Estados Unidos. Então, lá na Europa, a própria indústria farmacêutica assume a responsabilidade, cada Estado-membro tem que assegurar a disposição segura, e lá, por enquanto, 19 de 27 países têm o programa de logística reversa. Metade das iniciativas são financiadas pela indústria farmacêutica e as farmácias são os pontos de coleta lá. Então aqui a indústria farmacêutica participa, efetivamente. Canadá também não tem programa de logística reversa, então, assim como os Estados Unidos, cada estado, cada província fala assim, eu vou fazer o meu programa próprio. E eles fazem justificando a questão de segurança das pessoas, redução de custo, diminuição de risco ambiental. E nos locais sem sistemas de coleta, o governo fala assim, põe lixo doméstico, tem lá um encarte de como fazer, mas nunca jogue em pia o vaso sanitário, porque para o governo do Canadá isso não deve ser feito. Tá? Mesmo os medicamentos perigosos. No Brasil, o Brasil tem regulamentação. Isso é interessante. Nós temos regulamentação nacional, mas ela não tem prática. A mais recente, que é a Resolução Anvisa 222, né, do ano passado, ela trata sobre resíduos de saúde. E, tratando dos resíduos de saúde, ela trata dos medicamentos também. Ela faz referência aos medicamentos. E aí a resolução fala que medicamentos que não têm risco biológico, químico ou radiológico têm que ir para a logística reversa. E as farmácias devem ser o ponto de coleta, mas poucas farmácias fazem. Não tem jeito. Aliás, tem farmacêutico que não sabe que ele deveria receber. Né? Eu já fui em farmácia levando medicamento, e aí para devolver, e o farmacêutico fala, não, gente, não existe isso. Existe, tem resolução, tal. Não, nunca soube disso. Mas deveria saber, pô, farmácia é obrigado. Mas eu não posso receber, porque se eu receber eu vou jogar no lixo. Então não joga, eu vou levar numa outra farmácia, que vai receber. O usuário também não sabe. As pessoas não sabem que as farmácias devem receber os medicamentos. Então, venceu o medicamento, sobrou, você pode dar para uma pessoa que precise, só com o cuidado de não estimular a automedicação, né? Que é um risco quando a gente não tem a venda fracionada, ou levar para a farmácia. Mas a maioria das pessoas descarta no lixo, no vaso sanitário. A maioria, alguns trabalhos aqui, feitos aqui no estado de São Paulo, com conjuntos bem específicos assim de população, todos eles mostram que mais da metade não sabe que pode devolver os medicamentos para a farmácia. Deve receber. Pela resolução, deve receber. Mas a gente não sabe, às vezes o profissional que está lá, que deveria saber, não sabe e não vai receber. Não, porque aí ele pode entrar aqui, risco biológico, químico ou radiológico. Né? E aí, chega na farmácia, o que a farmácia faz? Ela destina a empresa, né, que vai fazer a disposição em aterro controlado, enfim, é um resíduo especial. Bom, o que pode ser feito a respeito de fármacos no ambiente, então? Então, face essa visão, né, que a gente teve aí, que a Rafa monitorou e viu e tal. Então, primeiro, informar pacientes sobre risco ambiental associado ao descarte de medicamentos. Não jogue no vaso sanitário. Você vai beber aquele medicamento, entre aspas, daqui a pouco. Tudo que a gente joga no vaso sanitário vai lá para o reservatório. A gente vê isso, várias coisas. E de alguma forma ela volta.
as nossas estações de tratamento de água fazem tratamento convencional, que não remove fármaco da água. A água da torneira tem fármaco? Bom, sei, pode ter em concentrações muito pequenas, não a ponto de risco. Mas quanto mais a gente consome, quanto mais a gente degrada, talvez a gente chegue num ponto, daqui a pouco, que acabou. Né? Outra coisa, conscientizar profissionais de saúde envolvidos com prescrição e dispensa de medicamentos sobre o impacto ambiental de fármaco. Lá em Diadema, por exemplo, a gente tem um curso de farmácia. Né? Lá tem uma UC, né, uma disciplina obrigatória de gestão ambiental para farmacêutico. Pô, por que farmacêutico vai fazer gestão ambiental? Né? Porque é uma indústria, pô. Ele está envolvido com uma indústria que tem seus resíduos, rejeitos e tem impacto ambiental. Outra, médico. Médico tem que saber. Né? Eu costumo, por um problema que eu tenho auditivo, otológico, aliás, eu costumo ir a cada 2 meses, mais ou menos, numa otorrino. E toda vez ela me dá um antibiótico. Eu nunca tomei um antibiótico dela, assim, pingar. Mas toda vez ela me prescreve antibiótico. Eu nunca precisei desse antibiótico. Mas você vê, esse antibiótico, se eu comprasse, eu não ia consumir ele na quantidade e poderia virar um descarte. Então outros pacientes podem estar fazendo isso. Bom, incluir o tema nas grades curriculares de formação de profissionais de saúde. Tem que incluir. Sabe, o tema da contaminante emergente, poluição ambiental. Né? Tornar obrigatória a informação na embalagem dos fármacos sobre o procedimento de descarte. Então chegou lá na embalagem, como descartar este fármaco quando estiver vencido ou em excesso. Mas na bula, isso não é tão difícil fazer. Né? Chamar a indústria farmacêutica à responsabilidade do produto dela, implementando a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela deve participar na implementação da cadeia de logística reversa. E tem isso para pneu, para pilha, para lâmpada, para um monte de coisa. Para fármaco a gente tem que ter também, que aliás está previsto. Né, que ele não é executado, mas está previsto. Tem que chamar os caras e falar, vocês têm, bota no mercado, não é só ganhar dinheiro. Né? Adotar efetivamente o fracionamento de medicamento no Brasil, para reduzir esse desperdício, o risco, né, ambiental, incluir o tema sobre fármacos e meio ambiente nos temas de educação ambiental desenvolvida em escolas, que as crianças precisam saber também, que remédio faz bem, mas também faz mal em certas dosagens e no lugar errado. Né, e a gente tem que preparar a próxima geração. Definir a priorização de fármacos que devem ser monitorados e melhor compreendidos no contexto brasileiro, que, por exemplo, de pirona não tem sentido monitorar nos Estados Unidos, mas tem sentido monitorar aqui. Mas a gente não tem esse sistema de priorização, a gente precisa fazer sistema de priorização. E, por fim, desenvolver métodos analíticos e programas de monitoramento de fármacos, metabólicos, produtos de degradação, com participação, financiamento da indústria farmacêutica. Porque esse é um aspecto que até eu já ouvi falar de pessoas do órgão público. Pô, a indústria vai lá, desenvolve o produto, bota no mercado, ganha dinheiro, vira um problema para a gente, e quem tem que ficar com a bucha de desenvolver o método, de gastar o recurso desenvolvendo o método, é o órgão ambiental. Sai do nosso bolso. Não é justo enfiar lá no orçamento da CETESB, ter que ficar desenvolvendo técnica e rede de monitoramento de fármaco só por ele. Não tem participação da indústria farmacêutica nisso? Tem que ter. Né? Embora, por exemplo, do ponto de vista acadêmico, FAPESP, NPq e tal, essas fundações e as outras no Brasil podem também financiar, a gente não pode depender só delas. A indústria farmacêutica tem que participar. Né? Então a gente levou essas propostas, elas estão entrando no artigo também, mas o documento da Rafa também foi para quem precisa ir. Digo assim, a Rafa é gestora ambiental de formação, então os stakeholders, né, também estão recebendo isso aí. Tá? É isso. Vou falar. Obrigado pela paciência de vocês. Chegamos até lá.